Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender a partir disso as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Então você tem a judicialização do parlamento e a politização do judiciário. Tudo isso, né? Então o judiciário passa a ser o palco, né, do toma lá da cá, das negociações. Isso junto com o Congresso, obviamente, mas, digamos, como centro desse processo. Tudo isso é incompatível com uma democracia. Você tem o empresariado, né, já falei da pressão contra a mídia, mas você tem no empresariado aqueles empresários que, por acaso, sejam contrários ao sistema, sendo sujeitos também a assédio, sendo sujeitos a processo e intimidação. Os pouquíssimos, né, que têm uma linha de contestação ao corruptariado são objeto desse tipo de perseguição. Tem outro aspecto importante, que é o controle pelo sistema de uma peça-chave da economia, que é o agro, né? A Rússia, esse livro do Kasparov, nesse livro ele diz, olha, a Rússia se tornou uma petroditadura, né? Ou seja, né, uma ditadura cujas rendas são baseadas no petróleo, no caso da Rússia, petróleo e gás, né? Uma petroditadura. Eu acho que o Brasil está se transformando numa agroditadura, onde você tem um único setor competitivo na economia, um único setor que gera renda através das exportações, e, portanto, um setor que o sistema não pode deixar quieto, né? O agro, ele é, de alguma maneira, facilmente controlável, né? Ele é facilmente regimentável pelo sistema, né? Por mais que haja uma antipatia de grande parte das pessoas do agro em relação a esse sistema. Ele é controlável pela política de créditos, que são créditos públicos, dados pelo Banco do Brasil, né? Então, né, todo agricultor precisa de crédito. O Banco do Brasil tem mais ou menos o monopólio disso, que é um banco público, né? Ou seja, justamente não é público, não é do povo, né? É do governo. E o governo é de quem a gente sabe que é. Então, olha, empresário do agro, produtor do agro, fez muita crítica, fez muita gracinha, né, contra o sistema, né? Cadê o crédito? Então, ele tem um certo limite aí. Os grandes intermediários e compradores, as grandes empresas do agro, como a JBS, né, são
pelo menos no caso da JBS, totalmente cooptadas e integradas com o sistema de corrupção dominante. Então, o produtor individual tem que vender para alguém, ele não vende diretamente para o consumidor, e esse alguém, né, se for alguém amigo do sistema, também fala, produtor individual, você está achando ruim o governo atual, então olha só, né, você vai ter dificuldade para me vender a sua produção. Então, eles têm esse mecanismo de controle também, né? E você tem a China, né, como grande mercado importador, embora não único, né, mas é de todo interesse do sistema concentrar cada vez mais as vendas do agro na China, porque a China é aliada do sistema corrupto que vigora no Brasil. Então, também qualquer coisa você tem, né, o sistema no Brasil liga ou desliga a chave chinesa e fala, né, vai ter problema aí para exportar para a China, portanto, para vender a sua produção, se você começar a criticar demais a coisa de corrupção e tal, né? Se você falar Lava Jato, que Lava Jato? Não existe Lava Jato, não. Mas tinha Lava Jato, então olha só, a China não vai comprar seu produto. Então, não, pois não, desculpa, me enganei, Lava Jato, não, nem sei o que é. Então, são vários mecanismos de controle desse principal setor da economia brasileira. Uma economia industrial é muito mais difícil, uma economia com um setor industrial forte é muito mais difícil de controlar, é um setor muito mais disperso, né? E é um setor que tende a ter muito mais ligação com países industrializados, democráticos, né? Com empresas desses países, e não com um partido político. Na verdade, quem faz negócio com a China está fazendo negócio com o Partido Comunista Chinês, né? Que é aliado do Foro de São Paulo, que faz parte do Foro de São Paulo. Enfim, que estimula e, de alguma maneira, controla o Foro de São Paulo. Portanto, o PT e o esquema de poder no Brasil. Então, ninguém quer uma economia industrial no Brasil. Você quer uma economia baseada no agro como único setor competitivo, mais facilmente controlável, né? E no setor de serviços, mas um setor altamente concentrado aí também na mão de amigos do rei, né, como Americanas, com aquele escândalo muito estranho da Americanas, né, que de repente, do João Paulo Lema, né, de repente descobriram uma dívida de, acho que 40 bilhões de reais, né, onde é que está isso? E o advogado inicialmente contratado pelas Americanas era o Zanin, né, advogado do Lula, agora no Supremo. Bom, então, essas empresas como a Luiza, né, da Trajano, também amiga do rei. Então, né, o varejo, enfim, os serviços acabam ficando na mão do poder central. E agora, com a reforma tributária, esses setores serão provavelmente penalizados, vão ter que pagar muito mais imposto, vão se sentir muito mais acossados pelo poder central. E, além disso, existe uma tendência de acabar com a pequena e média empresa e concentração nas grandes empresas. No Brasil, fecharam milhares de empresas ao longo de 2023, a maioria são pequenas e médias. O que está acontecendo, tem gente até que acha que isso é uma boa evolução, fala, não, pessoas que tinham um MEI, né, uma empresa individual, fecharam a empresa individual agora para ter um emprego numa grande empresa, que está dando emprego agora, antes não tinha emprego. Não é isso, né? São criadas piores condições para a empresa individual, porque, né, o sistema não quer o empreendedor individual, ele quer o empreendedor ligado a uma grande empresa monopolística que, através do capitalismo de laços, das amizades, o sistema controla, né? E, por último, mas não menos importante, tem vários outros elementos mas para caracterizar a democratura, mas tem o elemento externo, né? O alinhamento totalitário, o alinhamento externo do Brasil com ditaduras, né? Democracia se alinha com democracias, ditadura se alinha com ditaduras. Não tem muito como fugir dessa regra, né? Até fiz uma postagem ontem falando um pouco disso. Olha, o Brasil nunca será uma democracia enquanto não tiver uma política externa pró-democracia. Hoje, obviamente, não temos uma política externa pró-terrorismo, pró-ditadura. Então,
Nós temos aí o BRICS como principal espaço de inserção internacional do Brasil hoje, né? E isso é vendido como, o BRICS é um bloco alternativo ao Ocidente, precisamos ter uma presença também nesse bloco, esse bloco é que está emergindo, o Ocidente está encolhendo, né? Então, bloco alternativo, né? O Ocidente, eu pergunto, o que é essa alternativa? Em que consiste essa alternativa? Né? Alter significa outro, mas se é outro, o que difere? O que faz o BRICS diferir do bloco, por exemplo, OCDE, né? A organização na qual o governo Bolsonaro, estávamos a ponto de colocar o Brasil. O BRICS difere porque ele permite roubar, né? Basicamente é isso, porque ele é um bloco de ditaduras, né? E um bloco onde, né, roubar não tem problema nenhum, até pelo contrário, né? Roubar é crédito, né? Se você rouba, você é admirado pelos outros membros do BRICS, né? Talvez com exceção da Índia, eu não sei o que a Índia está fazendo no BRICS hoje, mas enfim. Aliás, sei, já vamos comentar isso. Mas então, quer dizer, o que o BRICS te permite fazer que o Ocidente não te permitiria, né? O que você ser membro do BRICS te permite fazer que ser membro da OCDE, por exemplo, não te permitiria? Roubar, né? Muito simplesmente, né? O BRICS não tem nenhuma regra contra a corrupção. A OCDE tem grande parte da sua estrutura legal e da sua estrutura normativa concentrada na área anticorrupção, né? Então, é por isso que a inserção é no BRICS, né? A gente tem um sistema que não quer proporcionar, né, democracia interna às pessoas, né? Quer proporcionar tudo isso que a gente falou, essa democradura, então entra num sistema de democraduras, ditaduras, né, e tiranias. E um sistema que quer, né, roubar dinheiro público, então entra num bloco que não tem problema nenhum, ao contrário, né, que tem excelentes práticas de roubo, né? A Rússia é baseada na corrupção, a China, enfim, não o nosso sistema de corrupção, porque o sistema deles é diferente, né? O Estado já controla toda a economia, então não é que não queiram, mas não precisam tanto da corrupção. Irã e outros parceiros, né? Então, o que você tem hoje no BRICS? Você tem a China, a Rússia e a Irã, que realmente dão o tom, né, desse projeto, né? Estamos falando aqui hoje, sobretudo, dos aspectos da Rússia. Numa próxima emissão, precisamos falar... A gente tem falado menos da China, né? A China está mais quieta, a Rússia está mais em evidência por causa da guerra da Ucrânia, por causa do provável assassinato do Navalny, etc. Mas a Rússia está lá. Tem um livro muito bom descrevendo o sistema de poder na Rússia, que se chama Uma Ditadura Perfeita, Perfect Dictatorship. Vamos usar talvez esse livro numa próxima ocasião para falar do sistema chinês. Mas, enfim, mutatis mutandis é a mesma coisa. E o Irã é aquele negócio que a gente está vendo aí, né? Meninas sendo assassinadas, né, por causa do véu, assassinadas pela polícia oficial do regime, porque estão com o véu mostrando um pouco do cabelo, né? Isso é um dos aspectos do Irã. Outro aspecto é o Hezbollah, outro aspecto é o Hamas, né? Essa é a turma que dá o tom dentro do BRICS, né? Temos o Egito e a Etiópia agora, mas que não vão muito para um lado nem para o outro, mas que não são democracias, tá? Temos a Índia, né? A Índia é uma democracia. Por que ela está lá? Eu acho que basicamente porque ela sentiu que o Ocidente democrático não a defende, né? Que é um aliado precário. Quando houve a transição aí de Trump para Biden, a Índia sentiu fraqueza nesse aliado e ela, acho que calculou, olha, eu não posso me dar ao luxo de ficar em confronto com a China e a Rússia, embora não tenha nenhuma simpatia por eles, se eu não tenho uma aliança forte com uma superpotência democrática. Então, está se entendendo ali no BRICS, mas acho que cada vez mais isolado. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos.
E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.